E aí pessoal, tudo bem com vocês? Vamos então prosseguir com o nosso tema sobre Era Vargas. Agora para a parte 2, veremos aqui o chamado Estado Novo, que seria a terceira fase desse primeiro governo Vargas, que vai de 30 a 45. A ditadura do Estado Novo vai ser implantada no Brasil no ano de 1937 pelo próprio Vargas, ou seja, vai dar um golpe em seu próprio governo sob a desculpa de estar protegendo o país contra um golpe comunista, que foi o Plano Cohen, que seria ali um plano comunista para tomar o poder do Brasil. Entretanto, esse plano Cohen, na verdade, foi feito pelo próprio governo Vargas, por alguns militares do seu governo, com uma maneira de justificar o estado de sítio, ou seja, o fechamento do Estado. E esse governo vai ter ainda mais inspiração fascista. Só que para legitimar esse novo governo, ele vai outorgar uma nova Constituição, ou seja, ele vai decretar de cima para baixo uma nova Constituição, que será conhecida como Constituição Polaca, de 1937. Mas quais são as características dela? Primeiro, a centralização do poder. Então o poder agora vai estar centralizado, agora o poder estará centralizado no executivo, ou seja, no presidente. E para tanto, ele vai extinguir, ou seja, acabar com o cargo de vice-presidente. Será o fim também do federalismo. Então ele vai impor novos interventores estaduais, ou seja, ele vai escolher os seus interventores, que são os governadores do estado. Vai controlar a imprensa, obviamente, para não haver oposição, assim também como controlar as manifestações públicas e decretar pena de morte para crimes políticos. E se a gente está falando de um estado centralizado, sem oposição, é óbvio e claro que os partidos políticos serão extintos também, serão proibidos. E quais as características políticas do Estado Novo? Como já falei, havia ali uma centralização política, centralizado o poder político no presidente. Desta mesma forma, houve um controle das manifestações, só que para isso não era utilizado apenas a força. Vargas era muito esperto. Então o que ele fez? Ele garantiu aquela ampliação dos direitos trabalhistas que haviam sido prometidos anteriormente para evitar uma maior pressão popular. Ele começa a controlar mais fortemente os sindicatos, os chamados sindicatos pelegos, ou seja, colocam pessoas lá dentro para liderar o sindicato que tem ligação com o governo para controlar os trabalhadores. E, além disso, promove uma propaganda pró-Vargas dentro dos sindicatos. Cria-se, então, o DIP, que é o Departamento de Imprensa e Propaganda, para controlar e censurar a imprensa. Além disso, cresce ainda mais a sua burocratização estatal e algo muito importante nesse período é a criação da Polícia Secreta, liderada por um descendente de alemão chamado Filinto Miller. E quais são as bases que vão dar estabilidade a esse Estado Novo? Bem, a gente pode pegar o avanço da indústria nacional, que favorecia o Brasil devido à conjuntura internacional, assim como o apoio das burguesias, tanto rural como urbana, o apoio das classes médias urbanas e também o apoio e a participação do alto comando do Exército no governo Vargas. Ele vai desorganizar as camadas mais populares, principalmente com as leis trabalhistas, que já foram citado, e a repressão policial. E, como eu citei antes, o Departamento de Imprensa e Propaganda vai, além de controlar a imprensa, promover uma série de propaganda pró-governo Vargas, inclusive propagandas muito inspiradas nas propagandas nazifascistas da Europa. Então, esse investimento estatal ele vai ser maciço e vai promover o surgimento de diversas indústrias e empresas nacionais, como a Companhia do Vale do Rio Doce, que é a atual Vale hoje em dia, que foi privatizada durante o governo do Fernando Henrique Cardoso, a Companhia Siderúrgica Nacional, a Usina de Volta Redonda, a Fábrica Nacional de Motores, a Indústria Química Brasileira e também o início da construção da CHESF, que é a Companhia Hidrelétrica do São Francisco. Dessa forma, Vargas vai conseguir controlar e manter uma base do seu governo durante esse período ditatorial do Estado Novo. Beleza, gente? Por agora é só isso, porque posteriormente eu irei falar sobre o desfecho do governo Vargas no final da aula sobre Segunda Guerra Mundial. Então até a próxima, se cuidem e fui!